Bom dia, muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é José Carlos. Hoje vou fazer o estudo do capítulo 32 do livro Seara dos Médios, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo esse denominado Médium Inesquecível. Né? Ele faz referência à questão do capítulo 21 do livro dos Médios, né? Questão 231. Ela é subdividida em algumas outras, né? Então eu vou ler essas questões do livro dos médios e depois a gente faz a discussão do capítulo, né? Então, Kardec denomina esse capítulo 21 da influência do meio. Então, questão 231A, e ele faz o seguinte questionamento: o meio em que se acha o médio exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium auxiliam para o bem ou para o mal. A resposta dos espíritos. Né? Na 2A, ele pergunta: não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete dos que o cercam? Aí eles respondem: podem, quando julgam conveniente conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médio e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos ao fato. Na 3A, os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Eles respondem: os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade de boa mente, vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos, e esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Então, a resposta dos espíritos. Né? Na 4ª, aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Eles respondem: não. Algumas vezes lhe é permitido assistir a elas, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, são esses questionamentos, né, que Kardec faz aos espíritos, né? Está lá no livro dos médios, na questão 231, né, capítulo 21. E vamos agora fazer a análise do capítulo, né, do Seara dos Médios, capítulo 32. Muito bem, né? Então a gente percebe, né, pelas colocações de Emmanuel no capítulo, que é bastante benéfica a nossa convivência com os irmãos na casa espírita, né? Desdobrando ainda na problemática de frequentar locais com pensamentos viciosos no cotidiano. Né? Então não é somente compartilhar de ideias. O hálito mental, né, as intenções e desejos de cada participante cria um campo benéfico ou viciado. A soma de todos os atos determina o padrão do ambiente, que pode ser de sombra ou de luz. E somos profundamente influenciados e influenciadores nesse ambiente. Então, Kardec recebeu essa mesma resposta dos espíritos falangeiros, da verdade, né? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, neste capítulo, né, vamos ver com Emmanuel, né, nós vamos aprender com Emmanuel, carinhosamente, né, ele traz para a gente o inesquecível Paulo de Tarso, né, que levantou-se das sombras para se tornar o discípulo de Jesus que menos teve a sua presença física, mas que estendeu os seus ensinamentos até onde nenhum dos outros 12, né, ousou chegar. Educado no fanatismo do Sinédrio, teve seu coração invadido pela crueldade, né, que era encarado por seus mentores e amigos como medida justa para todos que não professavam a fé conforme entendiam. Paulo de Tarso, né, tornou-se perigoso e letal, né,
dedicado à sua crença, né, ele humilhava, feria, perseguia, né, sendo coerente com os princípios que o norteavam. Mas Jesus, envolvendo seu psiquismo, lhe desperta a sensibilidade mediúnica, fala ali a consciência e lhe estende a verdade, né? Então, ele não conseguiria, aí, a partir daí, ser mais o mesmo, né? Ele reconhece a sua cegueira espiritual e recomeça. Nada de limitações, nada de lágrimas, né, improdutivas. Jesus espera a nossa mão ativa no bem para a nossa renovação. É assim que ele espera da gente, né? É a nossa renovação e, obviamente, do mundo, né? Mas como colaborar com aqueles a quem tanto perseguiu? Percebe que será um começo solitário, mas não se abate, não dá ouvidos ao remorso nem ao desânimo, né? Paulo assim procedeu, né? Ele reinicia sua viagem rumo à renovação, usando tudo que aprendeu para perseguir, agora para levar a todos a paz e a grandeza do Mestre de Nazaré, né? Então aí nós vimos que em Listra, né, um caminho difícil, grandes entraves e barreiras, pouca compreensão de quem só conseguia perceber nele o grande perseguidor do Sinédrio. Sem esmorecer, põe-se a trabalhar. Sem reclamar qualquer ajuda, se oferece a ajudar. Foi preso e castigado cruelmente, né, várias vezes por amor à empreitada. Foi recebido com carinho em algumas cidades, né, não judaicas, como Mercúrio, né, emissário do Pai Altíssimo. O vaso permanece firme. Maravilhas e prodígios se manifestam por suas mãos. Então, em Atenas, né, mais um local onde ele esteve, né, nada retira o espinho na carne que ele declara a obrigar a viver em provação permanente e anuncia a boa nova o quanto as forças físicas lhe permitem, né? E aí, lá no livro, no capítulo, né? Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadania social, nem apoio político. No Apóstolo dos Gentios, temos o símbolo perfeito da influência pessoal perante um meio adverso. Ele ensina-nos a todos, principalmente, né, a nós outros, encarnados, né, e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação e examinar os sistemas de orientação, né, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Na expressão o vaso permanece firme, lembremos que, quando Ananias questionou o Senhor porque deveria impor mãos de cura sobre a cegueira do grande perseguidor dos cristãos, Jesus lhes respondeu, né, Pai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios. Isso está em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, no versículo de 13 a 16. Imagina, né, o que é ser educado, achando que está fazendo tudo dignamente correto perante Deus e repentinamente descobre que está tudo errado. E o pior, né? Os que estão certos têm todos os motivos do mundo para te odiar. Nessa meditação, né, a gente percebe a diferença clara entre o mal e a ignorância. Paulo, apesar de erudito perante o Sinédrio, ignorava a lei do amor. Ele não era mau, era ignorante, né? Jesus sabia disso e sabia também da sua determinação. Por isso ele o escolheu, né? Os Espíritos nos dizem que, mesmo os que persistem no mal, após conhecerem o que é correto, mesmo estes apenas ignoram qual a aventura de simplesmente ser bom. No fim, tudo é ignorância, né? Cabe observar que, por fim, em seu grande esforço, Paulo influenciou todos os outros apóstolos, mostrando que Jesus veio para todos e não apenas para os circuncidados. Paulo foi produto do meio onde se educou, e nós? Qual meios temos escolhido? Quais companhias? Quais filmes? Quais livros? Quais passatempos? Ser bonzinho e escolher certo
certo dentro do centro espírita é muito fácil, né? Difícil é se manter correto perante as muitas tentações das ruas, ou seja, a porta aberta, né? A porta larga, né? Muitas vezes nos chamam a atenção e nos carregam para esse lado, né? Dentro do centro espírita é muito fácil, nós estamos junto àqueles que estão coadunando conosco, né, do mesmo pensamento, né? Mas ao sairmos dali, tudo se modifica, né? Ao sairmos no portão, no primeiro entrave, a gente muda toda a nossa situação, toda a nossa condição ao qual antes nós estávamos, né, inseridos. A gente tem que lamentar muitas vezes a gente não conseguir escolher o local ideal, né? Mas devemos persistir sempre, né? Buscar sempre o caminho do bem, né? E aguardar que essa luz, né, ela possa penetrar, né, fazer com que a gente possa enxergar, né, um caminho sempre firme, de paz, né, de coerência com aquilo que o Mestre trouxe para a gente, né? É, Nós devemos sempre buscar compartilhar com aqueles que nos são próximos, né, com aqueles que buscam conosco uma convivência sadia, buscando sempre a luz do amor, sempre o caminho da paz, né? Buscando na essência da luz do Mestre, né? Tomando sempre como exemplo, né, o caminho que Paulo tomou, né? Apesar de todas aquele caminho penoso ao qual ele antes estava inserido, mas que ele teve, em determinado momento, né, uma luz a guiá-lo, né, a mostrar-lhe o caminho correto. Então, esse caminho que nós devemos seguir, né? Obviamente que nós temos Jesus como nosso modelo e guia, e apesar de todos os percalços que nós temos nesse mundo de provas e expiações, mas nós temos essa luz a ser seguida. Então, era isso, né, a respeito desse capítulo. Agradeço mais uma vez, né? Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.